Tamires do Resenhando Sonhos e a gente vai falar sobre livros que são difíceis de ler. Esse vídeo marca a minha estreia, então, no projeto Vida de Leitor, que eu estou participando durante o mês de setembro, junto com outros 6 canais muito legais. A gente selecionou 4 temas para marcar as 4 semanas de setembro. Cada dia da semana um canal ficou responsável e a gente vai trabalhar esses 4 temas durante as 4 semanas. Durante essa semana, então, no canal de todo mundo que está participando, todas as meninas contaram quais são os seus livros difíceis e vão contar até sábado, e domingo começa um novo tema, então, e eu fiquei responsável pela quarta-feira. Os outros 6 canais participantes são o Equalize da Leitura, o Livros e Fuxicos, o Minha Vida Literária, o Queridinhos da Estante, os Segredos Entre Amigas e o Palavras Radioativas. Então, eu vou deixar o link de todas as meninas aqui embaixo que estão participando do projeto. Cada uma delas está responsável por um dia da semana e cada semana a gente vai ter um tema diferente. E a temática da primeira semana são livros difíceis de ler. Essa temática pode ter várias interpretações e eu escolhi 2 para conversar aqui com vocês. A primeira delas são livros que durante a leitura causam algum desconforto e são difíceis para o leitor processar essa leitura. E o segundo tema são livros que se tornam difíceis de ler pela forma da escrita ou pela prolixidade do texto. Vou começar então com Os Bebês de Auschwitz, da Wendy Holden, que é um livro que eu li ano passado, que traz a temática da Segunda Guerra Mundial, do nazismo e do Holocausto, e vai falar um pouco sobre 3 jovens que acabaram tendo seus filhos durante esse período e as situações horríveis pelas quais elas passaram, e a forma horrível como elas deram à luz, cada uma numa situação bem peculiar e bem triste. Esse livro começou simples, mas conforme a história foi progredindo e a gente foi chegando perto dessas mulheres darem à luz, a coisa foi ficando bem pesada. No final do livro é extremamente horrível tudo aquilo que você tá lendo, de ver tudo que essas mulheres passaram, que esses bebês passaram. É só um exemplo do que acontece com uma delas. Ela acaba dando à luz na carroceria de um caminhão, de uma carroça que tá transportando os doentes e os mortos. E ela entra em trabalho de parto nessa carroceria, no meio daquele monte de corpos, e é ali que ela dá à luz ao filho dela. Então, quando a gente vai chegando pro fim do livro, pro desfecho dessas personagens, é bem desconfortável a leitura e a gente sente muito junto com essas mulheres. O meu segundo livro é A Lista Negra. Quando eu peguei esse livro, eu não tinha lido muitas coisas ainda sobre suicídio ou sobre esse tipo de coisa que acontece nesse livro. Então foi o meu primeiro contato mais forte com essa temática e foi muito complicado porque essa protagonista aqui, ela sofre muito em consequência de uma coisa que ela fez na brincadeira, que uma outra pessoa levou super a sério, que foi o namorado dela que entrou na escola atirando e depois se matou. E ela sofre muitas consequências disso, de as pessoas acharem que ela estava compactuando com aquilo, das pessoas julgarem muito ela e das pessoas se afastarem. E ela também, com relação à família dela, não ter a credibilidade, de não ser acreditada e das pessoas duvidarem muito dela. Então pra mim foi uma leitura meio pesada, foi uma leitura difícil de fazer, ao mesmo tempo onde o livro tem uma situação juvenil que deveria ser leve, mas não é, e traz um tema que é super importante, essa questão de como tudo se amplifica muito na adolescência, todos os sentimentos, a depressão também, que é um fator importante aqui, e o quanto isso pode refletir na vida dos jovens que acabam se envolvendo com essas situações ou que estão sofrendo desse mal. O terceiro livro que eu quero indicar aqui, eu não tenho a edição física, porque eu li ele em e-book, que é Amor Amargo, da Jennifer Brown, também da mesma autora da Lista Negra, mas é um livro que fala sobre relacionamento abusivo e também é um livro muito desconfortável, mas muito mais, enquanto a Lista Negra é um livro desconfortável pelo que você vê as pessoas fazendo com a protagonista, Amor Amargo é um livro onde você se sente desconfortável pela forma como a protagonista age com si mesma, do fato dela não ver que ela tá dentro de um relacionamento abusivo, de ela querer achar justificativas para aquilo que tá acontecendo com ela, dela se manter nesse ciclo de abuso e não fazer nada. E também de ver muito das pessoas ao lado dela não fazendo nada. Então foi um livro que eu fiquei o tempo inteiro muito desconfortável lendo, porque eu queria agarrar aquela menina e sacudir ela pra ver se ela tomava sentido de que aquilo que estava acontecendo era super errado. Pra contemplar agora a segunda categoria, que são livros difíceis de ler por causa da forma de escrita e da narrativa, eu vou trazer 2 indicações, que o primeiro deles é Os Miseráveis, do Victor Hugo. Nessa edição aqui são quase 2.000 páginas. Eu li ano passado, foi uma leitura difícil porque é uma leitura muito longa, tem um linguajar aqui que é um pouco mais prolixo. O Victor Hugo se dispersa muito da história central para falar sobre fatos históricos e isso acaba tornando a leitura um pouco mais lenta. Eu demorei 2 meses lendo esse livro, intercalando com outras leituras, fazendo meta de páginas, então foi uma leitura que demandou tempo e é uma leitura difícil porque você precisa dedicar muito tempo para ela e precisa realmente imergir nessa história e acreditar muito no que o Victor Hugo tá te contando. Legal, a história desse livro é muito legal, é um livro que eu fui com uma expectativa
expectativa baixa, porque eu achei que eu não ia gostar e eu acabei gostando muito da escrita do Victor Hugo e da história dos Miseráveis. É um livro que eu passei a indicar para as pessoas depois da minha leitura. E a quinta e última indicação de livro difícil de ler é um livro que eu ainda não terminei, porque o livro é muito bom, a escrita é muito rica, mas é tudo muito lento. E enquanto eu leria 100 páginas de um livro normal ou de um livro mais fluido, eu demoro o mesmo tempo para ler 30 ou 20 desse. Então ele tá aqui esperando, que eu espero terminar agora no mês de setembro, porque eu devia ter terminado em agosto e não terminei, que é Golem e o Gênio, da Helene Ecker. Esse livro é muito legal, a história é muito interessante, eu me apaixonei pela escrita, é uma escrita muito rica, mas demora muito pra fluir. E eu sou uma leitora que gosta de leituras rápidas, então eu meio que bati de frente com a escrita desse livro, e apesar de eu compreender que ele é um livro muito bom sim, e de ter gostado muito da história, e tá super curiosa pra saber o que vai acontecer, eu estou exatamente na metade dele, eu li 250 e poucas páginas, e pretendo concluir ele no mês de setembro. Faltam mais 250 e eu sei que eu preciso reservar um tempinho pra ele, porque vai demandar um tempo. Mas é uma leitura lenta, é uma leitura que talvez por ser lenta não vai agradar todo mundo num primeiro momento, então você tem que ir ler Golem e o Gênio sabendo disso, sabendo que pode ser um livro difícil de ler, mas eu tenho certeza que se você ler, você vai se apaixonar por essa história, porque eu espero terminar esse livro gostando ainda mais dessa história. Então é isso, essas foram as minhas 5 indicações de livros difíceis de ler com 2 aspectos. Eu vou deixar linkado aqui embaixo, além dos canais das meninas, os vídeos que já saíram, porque já saiu o vídeo domingo, segunda e terça, e vai sair até sábado nessa temática, e no domingo começa então um novo tema, e na quarta-feira que vem eu volto aqui pra conversar com vocês sobre a próxima temática. Se você ainda não é inscrito nos canais das meninas, vou deixar os links todos aqui embaixo pra você poder participar e acompanhar todos os vídeos e descobrir aí nos 7 vídeos que saem ao longo da semana quais são os livros difíceis de ler pra cada uma de nós. Estamos tendo abordagens diferentes nos vídeos, o que é sempre muito bacana, e tá saindo muita coisa legal. Então se você gostou desse vídeo, dá um joinha aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!